O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos reunidos nessa noite de sexta-feira e o Senhor nos dá a oportunidade de podermos celebrar a Eucaristia. E celebrando a Eucaristia, nos é dado também a oportunidade de nos alimentar com a sua palavra. A palavra de Deus, ela nos ajuda a viver de uma maneira mais clara o nosso seguimento a Jesus Cristo. À medida em que nós vamos conhecendo a palavra, nós vamos percebendo melhor o caminho que o Senhor vai apresentando para nós. Nós escutamos nessa noite a liturgia da palavra e ela nos ajuda a de fato abrir o coração e permitir que o Senhor entre e faça uma obra transformadora em nós. Na primeira leitura da carta do apóstolo Tiago, ele nos ajuda a compreender o que de fato é a fé. E o apóstolo Tiago diz de uma maneira muito clara e muito nítida que a fé não é um conceito. Nós não podemos definir a fé a não ser pela nossa postura, pela nossa prática, pela nossa vivência. É a nossa postura, é o nosso testemunho que diz na verdade se nós temos ou não a fé. Por isso é importante que nós fiquemos com essa informação para de fato alicerçar em Cristo Jesus a nossa experiência. E a manifestação da fé, ela vai se tornando concreta à medida em que nós vamos abrindo o coração e deixando o Espírito Santo de Deus nos conduzir. À medida em que nós somos de fato experimentados no Espírito, nós vamos percebendo a existência da fé, porque é um dom de Deus derramado sobre todos nós, sobre todo homem, sobre todo ser humano. O dom da fé é derramado. E isso precisa ser exercitado dentro de nós. Por isso que Ele nos deu o Espírito. E à medida em que nós vamos pedindo o Espírito, Ele vai entrando em nossa vida e Ele vai nos apresentando Jesus. Ele vai nos fazendo compreender quem é Jesus. E uma vez compreendendo o Senhor, existe um desejo latente em nós de estar com Ele e de servi-lo. Nós acompanhamos o Evangelho de hoje quando Jesus nos convida de fato a entrar dentro do seu projeto. Ele nos convida a estar com Ele. E esse convite de Jesus é muito desafiador. O chamado de Deus em nossa vida é muito desafiador. Na verdade, quando nós escutamos a voz de Deus falar em nosso coração,
nós somos provocados a um impacto muito grande. A voz de Deus, quando entra na nossa vida, nós passamos por uma experiência de choque. Porque de um lado nós escutamos a voz de Deus que nos chama, e de outro lado nós nos deparamos com a nossa humanidade, ainda imperfeita, em processo de conversão, que nem sempre quer aceitar essa realidade do Senhor em nossa vida. Por isso que é um impacto muito grande quando nós permitimos de fato o Espírito de Deus mover o nosso coração, a ponto de nós escutarmos a voz de Deus que chama. E quando a gente permite que isso aconteça, literalmente nós escutamos a voz de Deus em nós. E essa voz nos provoca a esse processo de abandono, a esse processo de perda. Como Ele mesmo nos fala hoje: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esse processo de renúncia é de fato um processo muito difícil para nós seres humanos. Porque nós vamos aprendendo na construção da nossa história, na trajetória da nossa vida, nós vamos adquirindo coisas, nós vamos nos apossando de realidades, nós vamos permitindo que situações permaneçam em nós e que nos afaste dessa graça de Deus. Por isso que é um processo, o seguimento de Jesus passa sempre por um processo de renúncia. Há sempre um processo, de perda, de abandono. Nós jamais poderemos servir a Jesus se nós não permitirmos que Ele nos esvazie de tudo aquilo que nos atrapalha a ser dele de fato. Sabe por que isso precisa acontecer? Porque se eu não tiver a coragem de perder, se eu não tiver a coragem de deixar o Senhor trabalhar dentro de mim, eu não vou perseverar no caminho. Eu não vou ser capaz de entender o processo. Por isso que quando o Senhor nos chama, o primeiro processo que tem que acontecer é um processo de esvaziamento. O que significa isso? Eu preciso passar por um processo em que não é mais a minha vontade que domina, não são mais os meus desejos que dominam, mas agora é a vontade de Deus que domina sobre a minha consciência, que rege na verdade a minha consciência, que conduz a minha história de vida. Quando eu entro no segmento do Senhor, sem passar por esse processo, lá na frente eu vou me deparar comigo mesmo. O que vai mover o meu caminho com o Senhor nunca será o Espírito de Deus, mas a minha própria vontade. Por isso que esse processo de esvaziamento é muito necessário em nossa vida. É na verdade o primeiro processo que precisa acontecer, esvaziar-se de nós mesmos. Quanto mais eu me esvazio de mim mesmo, mais eu me encho do Senhor. E quanto mais eu vou me enchendo do Senhor, mais eu vou compreendendo a sua palavra, mais eu vou aceitando o processo do chamado dele em nossa vida. Quanto mais eu vou me enchendo de mim mesmo, mais eu vou perdendo o meu contato de relação com Ele. Porque no caminho é a minha vontade que prevalece, são os meus desejos que prevalecem. E isso é muito inquietante no caminho de relação com Deus. Então hoje a palavra de Deus de uma maneira tão profunda, logo no primeiro versículo é: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Existem muitas realidades em nós que precisa de fato ser renunciada para nos apropriar do projeto de Deus, porque o projeto de Deus é amplo, é expansivo. O projeto de Deus nos coloca diretamente na relação com o outro. Na relação com o outro. Deus me chama sempre para estar com o outro. O seu convite é para que eu me faça comunidade. Então, no processo de viver em comunidade, na relação com o outro, eu preciso esvaziar-me de experiências que desfiguram essa realidade. Uma delas, por exemplo, é a nossa soberba.
é o nosso egoísmo, é o nosso individualismo, é a incapacidade de acolher o outro, é a incapacidade de perder para o outro ganhar. Por isso que o Senhor exige de nós essa renúncia. E se nós não estivermos preparados, nós poderemos até segui-lo, mas de maneira incompleta. Nós não vamos conseguir atingir a meta que Ele propôs para nós, que Ele traçou para nós. Muitos ficaram pelo caminho. Literalmente nós encontramos na Sagrada Escritura elementos que nos ajudam a fundamentar isso. Por exemplo, no convite dos discípulos de Jesus, Judas não conseguiu perseverar. E Judas não perseverou porque não foi capaz de se esvaziar-se do seu desejo. O desejo de Judas levou a ser muito maior do que a vontade de Jesus na vida dele. O processo da vontade de Judas foi tão intenso que engoliu ele mesmo, que desfigurou o chamado que Deus havia feito a ele, assim como fez aos outros. E é exatamente isso que acontece quando nós não nos esvaziamos de nós no caminho da comunidade. Porque no caminho da comunidade, ou no caminho do Senhor, é Ele que traça o caminho, é Ele que propõe. Não são as minhas vontades que definem, não são as minhas vontades, que prevalecem, nem sempre. São os meus desejos que de fato prevalecem no caminho do Senhor. Então esse esvaziamento, ele é muito necessário para nós, e nós precisamos entender isso de uma maneira clara, para podermos nos abrir ao que o Senhor pede de nós. Há um desafio muito grande: assumir a nossa cruz e seguir o Senhor. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Essa expressão do Evangelho é muito profunda e ao mesmo tempo impactante. É um perder para aperfeiçoar a alma, não é um perder vazio. Talvez quando nós escutamos essa palavra, ela seja talvez dura demais para nós, e quando nós ouvimos essa palavra perder, humanamente falando, ela é muito contraditória. Mas essa expressão no Evangelho é um perder para que a minha vida humana se aperfeiçoe. Então na verdade é um ganhar, é um perder algo que me desfigura e ganhar algo que me transfigura. É uma escolha que eu faço. Se eu de fato quero construir uma vida feliz, uma vida harmoniosa, uma vida onde eu sou capaz de perceber uma realização pessoal. Aqui está o grande segredo da vida. Se nós homens e mulheres entendermos que a felicidade completa da nossa vida nós encontramos no Senhor, que essa alegria que nós buscamos, que essa realização que nós buscamos e almejamos, nós só podemos encontrar em uma pessoa. E enquanto nós não entendermos isso, nós vamos ficar batendo em portas e portas e portas, e quanto mais a gente bate, mais a angústia cresce dentro de nós, porque essa alegria completa e essa realização da vida, ela só pode ser real em Jesus Cristo, o Senhor. E como nós precisamos nos alicerçar dessa palavra, como isso precisa ser tão claro dentro de nós. O que é que nós estamos buscando? Qual é a nossa meta? Aonde é que nós queremos chegar? O que é que nós buscamos? O que é que nós almejamos como seres humanos? Nós almejamos a felicidade, porque todo ser humano, ele nasceu para isso. Nós nascemos para ser feliz, nós nascemos para nos realizarmos. E por que esse processo muitas vezes é danificado? Porque nós não permitimos isso acontecer de uma forma real dentro de nós. Nós vamos nos desviando, nós vamos permitindo que outras realidades que desfiguram o projeto primeiro de Deus nos tire desse caminho de realização. Por
pois aquele que perder a sua vida por causa de mim e do evangelho vai salvá-la. Vai viver essa vida com toda intensidade. O que depois vem no versículo 36 é o que o ser humano experimenta hoje. Com o efeito de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a própria vida. É exatamente aqui onde nós encontramos a ferida do mundo. Um ser humano ferido, porque se perdeu, porque não consegue encontrar o rumo da vida, porque olha para a sua história e é capaz apenas de enxergar um vazio. E esse vazio torna o homem vulnerável. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a própria vida? E o que poderia dar em troca da própria vida? Nós queremos pedir ao Senhor que nessa noite nos ajude exatamente a aprimorar a nossa vida com essa palavra. E termos a coragem de tomar uma atitude em nossa vida, uma atitude nova, uma atitude decisiva, fazer uma escolha pelo Senhor, uma escolha de esvaziamento para aperfeiçoar a nossa história de vida e a nossa condição humana. Melhorar a nossa postura como seres humanos. Porque é exatamente isso que a presença de Jesus gera em nós. Uma postura de um homem novo. Uma postura de uma mulher nova frente a uma sociedade que nega a presença de Deus. Posturas de homens novos e mulheres novas convencem homens e mulheres a aceitar o projeto de Jesus. O projeto de Jesus é superior a qualquer outro projeto. Nada se iguala ao que o Senhor preparou para nós. Nada se iguala, não há nada mais encantador do que seguir Jesus. E quando Jesus na sua vida pública, ele passou, quando ele exerceu a sua missão, ele imprimiu isso de maneira muito clara. Seguir Jesus era motivo de muita alegria, porque as pessoas viram em Jesus algo que nunca viu. Nenhum projeto se iguala ao projeto de Jesus para nós. O homem precisa conhecer Jesus, mas conhecer Jesus com autenticidade, porque esse homem é profundamente encantador, esse homem transforma vidas, esse homem restaura histórias. E infelizmente a nossa postura de cristãos é muito incompleta ainda para revelá-lo de fato como ele é. Por que que as pessoas queriam estar com Jesus? Porque por onde Jesus passava, ele conseguia atrair as pessoas, porque a sua presença é transformadora, a sua presença convence. Jesus convence. E fica um recado muito, muito direto para nós que somos cristãos. Nós precisamos revelar Jesus, porque quando nós como cristãos aprendermos a revelar Jesus, nós vamos convencer o mundo. Nós não convencemos o mundo, porque Jesus que nós muitas vezes anunciamos é um Jesus de conceito, como Tiago diz hoje na primeira leitura. É uma fé que ainda não revela, é uma fé morta, porque não atrai e não convence. As pessoas olham para o Jesus que nós pregamos e elas não querem esse Jesus. Elas não aceitam esse Jesus, porque esse Jesus que muitas vezes nós cristãos anunciamos não muda nem nossa vida, não transforma nem nossa vida, e não transformando nossa vida, não vai transformar a vida de ninguém. Qual é o caminho para isso? Deixar o Espírito de Deus gerar em nós. Deixar o Espírito de Deus mover. Quando nós estivermos completamente abertos e quando permitimos o Espírito atuar de uma maneira tão profunda, nós seremos Cristos na vida das pessoas. Nós não mediremos esforços, nós não teremos dificuldade de irmos ao encontro do outro, nós não teremos dificuldade de revelar quem Jesus é para as pessoas. Nós vamos projetar o Evangelho no coração das pessoas e elas vão ser transformadas, e elas vão ser curadas, e elas vão ser purificadas, porque é isso que Jesus de fato é.
É isso que Jesus é. Então nós precisamos ter essa coragem. Tudo isso só pode acontecer se alguém de fato tiver a coragem de renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Sabe qual é ainda o grande problema? É porque nós fazemos o contrário. Nós queremos seguir Jesus, mas nós não queremos renunciar e nós não queremos assumir a cruz. Nós queremos apenas seguir um Cristo de palavras, apenas um Cristo que está no seu lugar, um Cristo que não se compromete, um Cristo que se fecha em si mesmo, um Cristo que fica preso aos conceitos, um Cristo que se enclausura dentro das nossas vontades e dos nossos desejos. Quantas vezes Cristo quer ir, mas nós não nos dispomos a ir. Nós estamos em meio a uma sociedade ferida e nós cristãos temos um papel muito importante nesse processo de mudança, de transformação do mundo. Eu penso que a salvação do mundo está naquilo que nós experimentamos. Depende muito de nós cristãos. Agora, nós precisamos nos encontrar com Cristo. Não talvez esse Cristo distante, mas o Cristo da palavra, o Cristo do Evangelho. Não apenas o Cristo, às vezes até desfigurado em conceitos, mas o Cristo que passou fazendo bem a todos, que não mediu esforços, que caminhou, que entendeu a dor do ser humano, que não tinha barreiras nenhuma para estar com o outro. Um Cristo que sentia e que tocava, um Cristo que falava. E as pessoas eram completamente tocadas pela sua palavra. Aonde está esse Cristo? Aonde está esse Jesus? Que muitas vezes nós não conseguimos revelá-lo. Onde está esse Jesus? Ele se escondeu? Não. Fomos nós que não aprendemos ainda a aceitá-lo na totalidade. Fomos nós que nos distanciamos e que talvez aquilo que Ele propõe para nós é muito duro demais. É muito duro demais para aceitá-lo, mas ou nós aceitamos, ou nós nos abrimos, ou nós vamos ficar apenas com conceitos. Eu acho bonito hoje quando o apóstolo Tiago, porque quando Tiago coloca hoje a aplicação do texto da sua carta, é uma contraposição de como os judeus compreendiam a fé. Para o judeu, o homem de fé era o homem que conhecia a lei e que rigidamente a aplicava dentro de si. E pronto. Tiago vai dizer em contraposição que não, esse estilo de fé é muito pequeno para revelar quem Deus é de fato. Porque a fé, ela se traduz com as obras. Ou seja, São Tiago está dizendo que a fé é traduzida com a prática, com a postura nossa. Eu conheci Jesus e eu aplico dentro de mim. Jesus é presente nas minhas posturas. O que eu faço revela quem é Jesus. Aí é aqui onde nós pecamos como cristãos, porque nem sempre as nossas posturas revelam quem Jesus é. Por exemplo, basta nós olharmos para o continente latino-americano. É o continente onde há uma expressão maior de cristãos, entre católicos, ortodoxos e protestantes. Nós somos um continente quase cristão completo, mas é o continente onde há mais marcas negativas. É o continente onde há muitos acontecimentos que se contrapõem ao projeto de Deus. E nós perguntamos aonde estão esses cristãos.
E que tipo de Cristo esses cristãos estão revelando? Leis que desfiguram a fé, leis que matam, leis que abortam, leis que danificam a família, leis e leis e leis. E somos nós cristãos que aprovamos tudo isso, somos nós que concordamos com isso. Onde é que está o Cristo que nós nos batizamos? Então a palavra de hoje é muito acertada ao nosso coração. Eu consigo perceber dentro de mim posturas de Cristo. A minha postura define quem é Cristo ou define apenas quem sou eu? Como cristão, onde é que eu consigo revelar a pessoa de Jesus Cristo? Então, hoje o apelo dele para nós, e guarde isso, que não seja apenas uma palavra dita, mas seja um chamado direto dele ao nosso coração. Porque se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você tem coragem de sofrer por causa de Jesus? Você tem coragem de renunciar a coisas por causa de Jesus? Você tem coragem de passar por um processo de humilhação por causa de Jesus? Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Aqui está o sentido. Não basta mais do que isso. É só compreender. Nós não precisamos de muita coisa. O Evangelho é suficiente para nos fazer compreender de fato quem Cristo é. Porque se nós não compreendermos Cristo pelo Evangelho, nós não vamos compreender Cristo por mais nenhuma outra via. Que a palavra nessa noite entre em nosso coração e mude a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Vamos. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521-4151. 3521-4151.